Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês, com vocês que estão aqui agora conosco, nos acompanhando, que vão nos acompanhar depois. Nós gostaríamos de fazer uma reflexão aqui no nosso grupo e você que está participando, eu gostaria de deixar o tema sobre o qual nós vamos compartilhar aqui e fazer uma reflexão. A passagem que eu vou tomar como base é Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 20. Tiago 2, a partir do versículo 20. O tema que eu vou trabalhar é consumar não é consumir. Vou repetir o tema. Consumar não é consumir. Tiago diz o seguinte no capítulo 2, a partir do versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse tema eu acho assim, ele muito interessante, porque nós temos uma dificuldade de entender a salvação como um processo a ser desenvolvido. E nós muitas vezes paramos a visão da salvação apenas com a celebração da graça. E nós precisamos entender que isso vai muito mais do que além do que a celebração da graça que recebemos em Cristo Jesus. Porque a salvação, ela começa com uma base que é um fundamento, que é o amor de Deus. Então o fundamento da salvação é o amor de Deus. Depois há uma revelação desse amor de Deus através de Cristo Jesus. E a comunhão, ela vai se consumar com o Espírito Santo, para que a gente possa não só ter essa comunhão com o Pai, com o Filho, mas também com todos os irmãos. E nós pensamos muito num contexto de ordem na nossa vida, de uma forma cartesiana. E nós temos que mudar essa nossa forma de pensar. Nós temos que pensar como Deus pensa. E Ele pensa a partir de natureza santa, e não de um contexto de certo. Então é uma natureza santa que promove uma ordem, e não é uma ordem que te dá o contexto de uma natureza santa. E nós invertemos isso e criamos uma série de complicações. Por isso que consumar é levar a termo, é terminar alguma coisa, é concluir, é rematar, é aperfeiçoar. Esse é o sentido de consumar. E consumir é destruir. Acabar, destruir com tudo que tem. Consumir com alguma coisa. E a tendência do ser humano, ele é muito consumista. E raramente ele consuma. E quando a gente pensa em consumar, a gente vê esse texto que fala claramente, vês como a fé operava juntamente com as obras de Abraão. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Foi pelas obras que a fé se consumou, porque ter a fé sem obras é uma fé morta. Então as duas coisas caminham juntas. Só que nós achamos que as obras é que são o contexto, ou é o contexto maior. E na realidade não são as obras. É a fé na graça revelada que vai fazer com que a gente faça essas obras, mas elas têm que existir. Nós não podemos basear apenas no que nós recebemos, mas nós temos que responder àquilo que nós recebemos com graça e amor também.
Então é sobre isso que eu quero falar, porque João, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, Jesus diz que glorificou o Pai na terra, consumando a obra que o Pai lhe confiou a fazer. A primeira coisa que vem na nossa mente, a gente passa a entender que ele consumou a obra que o Pai mandou ele fazer. A gente acha que nós temos que fazer uma obra para realmente agradar a Deus. Mas a gente esquece que quem fazia essas obras através de Jesus era o próprio Pai. Era um processo da comunhão que ele tinha com o Pai que essas obras aconteciam. E ele, quando estava na cruz, presta atenção, ele viveu uma vida em comunhão com o Pai, suou sangue para não perder a comunhão com o Pai. Quando ele estava na cruz, deram vinagre para ele beber. E ao ele beber o vinagre, ele toma o vinagre e diz: está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o seu espírito, aquele a quem ele estava em constante condição de comunhão. E o que é mais interessante, Jesus, ele é o autor e o consumador da fé. Hebreus 12:2 afirma isso de maneira assim categórica. Se ele é o autor e consumador da fé, a gente acha que ele consumou, presta atenção que isso aqui é muito importante que eu vou afirmar, ele consumou fazendo a obra. Ele consumou fazendo a obra, mas sendo a natureza santa de um filho de Deus. Então, a consumação não é pela obra que a pessoa faz. A consumação é pela condição em que a pessoa é em Cristo Jesus. É ser uma nova criatura. Então não adianta você fazer uma obra achando que está consumando algo que Deus pediu para fazer. Isso é um contexto de ordem. Então Deus dá uma ordem e você acha que é para fazer o que Ele está mandando. E não é para fazer o que Ele está mandando. É para ser mais do que Ele está mandando, para expressar Ele através da obra. E não para fazer a obra, para depois você se chamar um filho de Deus. É porque você é filho, por isso você faz. Então veja, a natureza sempre antecede o quê? O contexto da ordem. Embora a gente ache que Deus esteja mandando a gente fazer o quê? Uma obra. E muitos assim pensam. Diz até para Jesus, naquele dia, vão chegar para Jesus e falar assim: nós não fizemos o que o Senhor mandou? Profetizamos, pregamos, falamos, expulsamos demônio. Parece que o Senhor mandou fazer isso. Eu falo: não, afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não pedi para vocês fazerem isso. Eu pedi para vocês serem identificados com o meu espírito e continuar a obra que eu comecei. Esse processo de identificação é consumar o Cristo em você. É você ser um Cristo para expressar a glória de Deus onde você se encontra. E não fazer uma obra para se achar na condição de ser chamado um filho. Mas por você ser filho, então você faz a obra. Veja como foi invertida a natureza. É isso que aconteceu desde o Gênesis. E Lucas, capítulo 15, Jesus faz uma consideração também é muito importante, a gente precisa entender essa consideração. Diz que os publicanos e pecadores, Lucas 15, vinham para ouvir Jesus. E também diz que os fariseus religiosos e os escribas, os intérpretes das Escrituras, murmuravam a respeito de Jesus. E quando ele fala lá em 15, ele fala algumas condições que são importantes, porque ele está querendo falar sobre a natureza de ter o Espírito de Cristo, e não a ordem do que tem que se fazer para se tornar alguma coisa. Então a gente vai perceber que ele falou lá que ele veio salvar o perdido, e ele fala a parábola da ovelha. Depois ele fala do dracma perdido, que ele está se referindo a restaurar o valor que o homem perdeu da comunhão com Deus Pai, restaurando assim, reconciliando o homem com Deus. E depois ele fala, o pai tinha 2 filhos, e ele conta a parábola dos filhos, que a gente bem conhece, não vou abordar o detalhe, mas o que é interessante, em Lucas 15, 14, ele fala, o pai tinha 2 filhos, e ele fala primeiro a respeito do novo. O filho mais novo diz que era um pródigo, um esbanjador. Ele falou para o pai, me dá minha herança, eu quero ver longe do Senhor, longe do meu irmão, longe da família de Deus. Eu não quero ter nada contigo, eu quero ver minha vida independente.
Isso já é um princípio de uma inversão de ordem. E também é um princípio de falta de natureza. Eu não quero participar dessa família. Me dá minha herança. E ele foi. Foi viver, gastou tudo que ele tinha. E diz assim, que ele passou a viver longe de Deus, da família de Deus e do irmão dele. Usou sua vida, a sua herança, para consumir em benefício próprio. Veja, consumir. Tem muita gente não consumando o que Deus está pedindo. Está consumindo e se consumindo. Porque quando consumiu tudo que ele tinha, ele já não tinha mais nada, nem o pai, nem Deus, nem o irmão, nem a comunhão do irmão, não tinha mais nada. Diz que ele começou a passar a necessidade. E a necessidade, depois de consumir o que a pessoa acha que tem, ela tem tristeza, depois ela tem angústia, ela tem sofrimento, ela tem fome, ela tem juízo na cabeça. E esse filho pródigo tomou consciência que, embora conhecendo o pai, a casa do pai, de onde ele tinha saído, ele falou, eu vou voltar para a casa do pai. Mesmo que eu seja um servo lá, mesmo que eu seja um empregado, eu vou falar para ele, me arrependo. Estou voltando porque aqui o Senhor tem condições de me ajudar. Então ele estava voltando não por causa do pai. Ele estava voltando por causa das suas carências e interesses. E é assim que nós temos muita gente voltando para o seio de Deus, porque na realidade viveu uma vida afastada do amor de Deus por falta de conhecimento. Não tem nada errado, se afastou. Tomou consciência disso e voltou para o pai. Como que o pai o recebeu? Diz que ele, na realidade, recebeu ele com muita alegria, que é o símbolo do que a gente vê no que as pessoas pensam como salvação. Diz assim, a salvação, ela se fundamenta na compreensão do amor do pai. Quando o pai viu esse menino vindo, ele simplesmente ficou-se alegre, alegrou, chamou os servos e começou a dar tudo o que ele precisava, porque ele não tinha nada mais. E aí ele fala que a salvação, ela se revela na graça do Filho. Teve até um cordeiro que ele matou, símbolo do próprio Cristo, para que ele voltasse a ter a comunhão. Botou anel no dedo, botou as sandálias no pé, pôs roupas novas, colocou atitude diferente e acolheu esse que estava distante. Assim que acontece com muitas pessoas que voltam ao seio do Pai arrependidas. E diz que a salvação, ela se consuma na comunhão do Espírito Santo com o Pai e também com os da família da fé. Não fala nada sobre isso apenas que ele voltou com seus interesses para esse Pai. O Espírito Santo, queridos, que é o Espírito de Cristo, não é para consumir, mas para consumar a vontade de Deus, para que nós sejamos como Cristo. Então, como que a gente consuma a vontade de Deus? Consumir é acabar, destruir, mas consumar é completar. Como que você completa? É se tornando uma pessoa adulta, madura, uma pessoa como Cristo, deixando de ser criança espiritual. Então a gente vai consumar quando o Espírito de Cristo estiver em você e você começar, tendo o Cristo em você, expressar esse Cristo para outras pessoas, porque você aprendeu de Cristo isso e de Deus isso. Não é pela obra que você faz, mas por aquilo que você é. Então você vai consumar a vontade de Deus expressando em obras a tua fé. Por isso que Tiago faz essa consideração e que eu falei que eu queria abordar ela a partir desse ponto. E por que eu estou falando isso? Os discípulos estavam andando com Jesus, mas eles não estavam com o Espírito de Cristo. Tanto é verdade que Lucas 9:54, eles não falaram, seja feita a tua vontade, e nem perguntaram para Jesus nada. Eles viram as pessoas não andando com eles. Aí eles viraram para Jesus, inclusive João estava ali e disse, Jesus, aquelas pessoas não estão andando conosco. O Senhor quer que eu peço para descer fogo do céu sobre eles? E Jesus disse, vós não sabeis de que espírito sois. Vou repetir, vós não sabeis de que espírito sois. Pedir isso, está querendo consumir as pessoas e não consumar uma obra. Você está deixando de expressar o Espírito de Cristo em você para expressar um outro Espírito que não é o de Cristo. Então descer fogo do céu para matar é consumir o outro. E como que a gente está vendo as coisas acontecendo até hoje, até no meio religioso?
um processo de consumir e ser consumido, mas não de consumar. E não é a obra, querido, eu volto a repetir, quero deixar isso bem claro, não é a obra, é a fé que você tem, que vai fazer a obra, e essa fé é para você ficar como Cristo, tendo o Espírito de Cristo, o sentimento de Cristo, a vontade de Cristo, o propósito de fazer agora a vontade de Deus, e isso é consumar, e a obra vai aparecer porque o Espírito Santo vai estar com você. E não é você que faz, você apenas expressa o corpo de Cristo através da sua vida na comunidade chamada igreja. Então, a salvação não se consuma na celebração da graça recebida, mas no testemunho dela na comunhão compartilhada. A graça do Espírito Santo proporciona a reconciliação com Deus Pai. A graça do Espírito Santo proporciona a reconciliação com Deus Pai para se ter comunhão com o Pai. E ter essa comunhão também com os irmãos, que foi perdida. Lembra o primeiro? O primeiro filho foi embora porque não queria nem ficar na família de Deus, nem com o irmão, e queria viver a sua vida bem. É assim que a gente vê as pessoas vivendo. Não conhecem Deus, distanciou de Deus, precisam conhecer Deus. Quem poderia mostrar Deus para esse menino? O filho mais velho. Mas não foi o filho mais velho que mostrou isso. Foi o próprio Espírito Santo que fez com que ele tomasse consciência quando ele foi consumido por tudo aquilo que ele havia perdido e o mundo bateu nele. Aí ele tomou consciência do seu estado. E assim muitos voltam. Mas eu quero falar agora do filho mais velho para nós encerrarmos. Na parábola do pai com seus dois filhos, mostra que esse mais novo do mundo, chamado imundo, queria o mundo, foi para o mundo, mas tomou consciência e voltou. E diz que o outro, na realidade, ficou com o pai. Vamos chamar assim que esse que ficou com o pai seria uma representação de um religioso, de um fariseu, por isso que Jesus está contando essa parábola, dos escribas, os intérpretes da lei, daqueles que murmuram. Então, essa realidade mostra uma coisa que é muito importante para nós. Mostra o seguinte: o filho mais velho, o religioso, vamos chamar assim, ficou com o pai. Mas ele tinha dificuldade da comunhão, não só com o pai, mas também da comunhão com o irmão. Tem muitos religiosos hoje, dentro do contexto da religião, inclusive, que eles chamam de cristã, embora não o seja, mas vamos chamar assim, ou outra religião, que não conseguem enxergar o irmão, porque eles não conseguem enxergar o pai. Esse filho mais velho enxergava o pai, mas não tinha comunhão com o pai. E não tendo comunhão com o pai, é a mesma coisa você ver pessoas indo para uma igreja porque que é um Deus de poder, que é um pai que é todo poderoso e que tem muitas coisas e bens. Esse mais velho ficou e ele tinha um contexto de uma raiz de amargura dentro dele. O pai nunca me deu o quê? Um cabritinho para eu gastar com os meus amigos. Então você vê nitidamente que ele falava de pai, mas via no pai não o pai para uma comunhão, entender ele com respeito para ter a natureza santa do pai. Mas ele queria apenas os direitos que ele poderia adquirir desse pai que tinha muitas coisas. Por isso, quando o pai falou para ele, tudo que é meu é teu, tem gente que às vezes na igreja fala assim, se eu sou filho de Deus, Deus é o dono de tudo, então eu também sou parte e dono de tudo isso daqui. Está vendo? Não está entendendo nada. É uma pessoa que ainda não entendeu o amor de Deus. E aí o que acontece? Acontece que ele, não tendo conhecimento do pai, você sabe que ele também não queria ter comunhão com o irmão. Então o problema da salvação para ele também estava longe de acontecer. E por que estava longe? O primeiro tinha afastado, voltou, mas por interesse. O outro estava com o pai, mas por interesse também, porque estava se achando resguardado e se justificando, ficando ali com o pai, porque ele estava vivendo apenas o seu interesse. Ele não estava tendo uma transformação, guarda isso, uma transformação para consumar daquela condição do velho homem para ser uma nova criatura, um Cristo a expressar Deus. Não é o problema da obra. E tanto é que termina dizendo que ele simplesmente, esse filho mais velho, rejeitou o aconselhamento do pai e não diz o que ele fez, apenas diz que ele foi embora, porque ele não queria a comunhão com o irmão.
Quantas igrejas estão partidas, cheias de partes, porque não entenderam o todo de Cristo? Não tem o Espírito de Cristo, e é um só Espírito. Então, se não tem o Espírito de Cristo, então tem outro Espírito que não é o de Cristo. Então, para o filho mais velho, havia uma conveniência. Venerar um pai que tem poder e tem também o que? Posse. E diz, tudo que é meu é teu. Não interessa. Isso aqui já estava na cabeça dele. Ele achava que ele era dono de tudo mesmo. Esse filho religioso só vai ter consciência de Deus como pai quando tiver consciência de quem são seus irmãos. Irmão não é aquele que aceitou a Jesus e falou, agora eu estou na igreja, então você é meu irmão. Não, todos são nosso irmão. É que eles não conhecem o pai. Aquele que estava afastado era irmão, mas estava afastado, porque não queria ficar com o pai. Então faltava revelar o pai para ele. Então não somos nós que fazemos isso. Quem faz isso é a obra do Espírito Santo. Tanto é que ele voltou sem o irmão falar nada. Mas hoje, você sabendo disso, a tua natureza no Espírito de Cristo vai expressar o Cristo para que o outro, vendo um filho de Deus, possa entender quem é o pai. E não ficar apenas num contexto de conveniência para ter Deus e dizendo que é o pai, ou tendo um pai dizendo que é um Deus pai, apenas por conveniência de poder e por tudo aquilo que ele pode dar. Mas então, o que é consumar que você está falando? Consumar significa ficar uma pessoa madura como Cristo. Altura, profundidade, largura, comprimento, como Cristo. E ficando como Cristo, expressar esse Cristo, onde você encontra, para as pessoas poderem ver como um filho de Deus que você é, o Pai que te mandou e que te enviou. Então, uma pessoa vai ser transformada porque ela vai ver quem? Um filho de Deus. E na realidade, não é para ela fazer uma escolha se ela quer ser minha irmã. Ela precisa entender que eu, mostrando que sou irmão dela e que ela é minha irmã, ela possa entender e ela fazer uma decisão, veja a palavra, não é escolha, uma decisão para voltar ao seio do Pai. Quer seja esse que ficou no mundo e que não conheceu o Pai, quer seja aquele que está na igreja, que ainda está fazendo uma recriminação para o irmão e questionando o próprio Jesus Cristo, murmurando, porque aquele voltou e não aceitando o irmão. Então, não conhecendo o irmão, você vai ter um problema sério, querido. Um problema do que nós estamos falando. E qual é o problema? Você vai acabar se consumindo e não consumando a obra que Deus mandou você fazer. E a obra que Deus mandou você fazer não é fazer alguma coisa, é você ser. E sendo, expressar como Abraão expressou aqui, como o Tiago diz. A fé dele caminhava com as obras. E as obras fundamentaram exatamente o que? A sua fé. Por isso ele foi chamado amigo de Deus, em comunhão com Deus, e depois expressou a essência do que ele fala no final, quando ele diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras também é morta. Verificai que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. Então muita gente acha que já está justificada apenas crendo. E crendo é o princípio de tudo, mas ela não é justificada se ela não expressar e entender esse sentido do que é consumar a obra de Deus. Perguntar para Jesus, quais são as obras que nós temos que fazer? Está lá em João 6, 39 e 40, falou, a obra de Deus é crer em Jesus Cristo. E crendo em Jesus Cristo, nós vamos fazer com que aconteça a comunhão. Então a salvação, ela é um processo, ela tem que ser desenvolvida. E ela tem que alcançar o contexto da comunhão no Espírito. E tendo esse contexto, então nós discernimos o corpo de Cristo. E não pegamos Cristo individualmente para os nossos interesses. Então nós percebemos que essa palavra revela os dois filhos vivendo uma condição de ordem. E não de natureza santa em comunhão com esse Pai. É viver como o Pai deseja. E não ser apenas uma expressão de ordem do que ele está pedindo, mas ser uma expressão de natureza do que ele mandou ser. Por isso que consumar a obra é fazer como Cristo fez. Como que ele fez? Ele já consumou a obra, não tem que fazer mais nada. Agora é graça. Sim, é graça com responsabilidade.
E você vai consumar a obra, não é fazendo, é consumar a obra sendo um filho de Deus que expressa o Pai. Quando a gente coloca a condição de ordem para ser salvo, eu deixo de ser espiritual, querido. Por não ter ainda o quê? Uma natureza santa. Então, o que vai acontecendo muito nas igrejas são as pessoas fazendo evangelização, convidando, mas sem a compreensão clara do corpo de Cristo. A comunhão é obra do Espírito Santo e não um esforço humano. Quem forma o corpo de Cristo é o Espírito Santo. E nós o revelamos de uma forma espiritual com a nossa vida e não de uma forma institucional e denominacional. A unidade da comunhão é de natureza santa. Vou repetir. A unidade da comunhão é de natureza santa e não de ordem legal, moral, dogmática, litúrgica, hierárquica de poder, mas de amor desinteressado. Então, encerrando, eu quero dizer o seguinte para você, meu querido, minha querida, para nós aqui, que vamos continuar refletindo esse tema. Consumar não é para fazer uma obra para ser. Consumar é ser o que Deus quis desde o princípio. Façamos o homem. Façamos o homem, esse homem é exatamente o Cristo, o Filho de Deus. É por isso que ele fala, olha para ele. Ele é o autor e o consumador da fé. Seja como ele. Seja um Cristo, um cristinho, um cristão a expressar exatamente quem é Deus como Pai. E não simplesmente querer Pai no sentido que ele tem poder e conveniência do que ele pode dar. Mas sim expressar de tal modo que quem vê você possa querer o Pai. E falar assim, hoje eu consegui ver o Pai. Foi o que aconteceu com Jesus. Filipe falou, mostra-nos o Pai, Jesus. Ele falou, olha para mim. Eu falei, eu não estou vendo o Pai. Eu falei, então olha para as obras que eu estou fazendo. Porque as obras que eu estou fazendo não é minha. É o Pai que está em mim. Então veja que não é o problema da obra. É isso que Tiago está falando. Mas que a fé caminha juntamente com o quê? Com as obras. Porque uma fé em Cristo que não tem obra é uma fé morta. E tem muita gente achando que a fé, ela parou aonde? No contexto da graça. Recebi a graça, já estou justificado, então estou salvo. Crê em Jesus? Creio. Já está salvo. Sim, você não precisa fazer nada, você já está salvo. Desde que você entenda a tua natureza e a natureza de Cristo. Para encerrar, tinha um ladrão na cruz. E tinha do lado de Jesus um outro ladrão. Um virou para Jesus e fez a seguinte consideração. Não foi batizado, não falou que ia aceitar, simplesmente falou assim, Senhor Jesus, nós éramos para estar aqui, mas o Senhor não deveria morrer aqui não. Nós temos a consciência desse processo. E agora eu quero dizer o seguinte, quando você vier no teu reino, eu quero dizer para o Senhor o seguinte, lembra-te de mim. E Jesus falou, hoje estará comigo no paraíso. Ele fez alguma coisa, querido? Não, mas ele teve uma transformação da natureza naquele momento. Consciência dele transformou, ele aceitou a Jesus, não aceitar por palavra, para não ir para o inferno. Não, ele aceitou Jesus numa transformação. Ele falou com o coração. Ele disse, lembra-te de mim, quando estiver no teu reino, porque eu sei quem eu sou e sei quem o Senhor é. Por isso, lembra-te de mim. Essa é o contexto da palavra consumar. É ficar pleno como Jesus Cristo. Isso é a consumação. Não é uma obra que você faz. A obra é consequência de você ficar parecido com Cristo. Senão, você vai permanecer no consumir. Consumir você, consumir o próximo e consumir todas as pessoas que estão ao seu redor. Tome cuidado, querido. Seja aquele que ouça a palavra de Deus, entenda o que a palavra está dizendo e faça acontecer isso que Jesus falou. Ele consumou a obra que Deus deu para fazer. Ele não consumou a obra em si. Ele consumou a condição dele, que era o Filho de Deus, negou a si mesmo, esvaziou a si mesmo, tomando a cruz e assumindo essa condição de cruz a nosso favor. Se fez um Cristo a nosso favor. Que você seja um Cristo a favor dos demais irmãos, para que eles possam ver quem? O Pai, como Jesus assim o fez.
Isso é consumar uma obra. E quando você entregar o teu espírito, você tenha certeza e a convicção que você consumou a obra. Não é uma obra de evangelização ou de colocar alguém dentro da igreja. É de alguém olhar para você e falar, eu quero estar com você aonde você está. Foi exatamente isso que as pessoas queriam. E Jesus mesmo orou, Pai, aonde eu estou, eu quero que eles estejam também. Aqueles que o Senhor me deu. Aqueles que o Senhor me deu são esses que entenderam que não é a obra, mas que é a fé em Cristo Jesus que faz com que tenha uma transformação para você ser um Cristo a expressar. Por isso você fará obras maiores do que eu já fiz. Deixo-vos a minha paz. Não turbe o vosso coração. Não crie raiz de amargura. Ama desinteressadamente. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a realidade que nós temos que viver. Isso é consumar a obra de Deus. Essa obra é a nossa transformação para sermos uma expressão de Cristo onde nós estivermos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que você possa refletir, e nós vamos continuar aqui com os irmãos refletindo sobre esse tema que é muito abrangente e é muito importante para nós. Isso é consumar uma obra, não é terminar um serviço, mas fazer com que você seja a expressão do que Deus queria. Façamos o homem. Esse é o homem que Ele quer. Altura, largura, comprimento e profundidade revelada em Cristo Jesus, para a honra e glória de Deus, para o nosso bem e para o bem de todos ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém.